Em Lucas 19, do 1 ao 10, diz o seguinte: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E esse um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pois bem, chegamos ao terceiro momento da nossa reflexão sobre esse grande encontro. No primeiro momento, nós falamos um pouco sobre o mundo onde Zaqueu vivia. No segundo momento, quem era Zaqueu? As características de Zaqueu. Ele era um homem famoso, era um homem poderoso, era um homem rico. E agora nós vamos nos deter um pouco sobre o assunto de que o que causou em Zaqueu esse grande encontro. O que proporcionou esse grande encontro na vida de Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa que ocupava um local, como eu já falei, de prestígio, de fama, de poder. Ele era um homem muito rico, mas nada disso lhe trazia felicidade. Ele sabia que alguma coisa estava faltando na vida dele. Por isso que quando ele ouviu que Jesus havia de passar por ali, ele disse: não, eu tenho que encontrar com esse Jesus. Independente das dificuldades que ele iria enfrentar, a Bíblia fala que ele correu adiante e subiu em um sicômoro a fim de vê-lo. Sicômoro era uma árvore alta. Zaqueu era de baixa estatura. E Jesus estava rodeado por uma grande multidão. Então aí, vários desafios para que Zaqueu conseguisse encontrar com Jesus. E a primeira coisa que eu queria ressaltar que este encontro proporcionou na vida de Zaqueu foi a alegria. Aqui no versículo 6 diz que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Em Provérbios 15:13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então eu acredito que a afeição de Zaqueu, desde aquele encontro, ele já mudou. Possa ser que Zaqueu seja, apesar de toda a sua riqueza, tudo que ele tinha, mas como ele não se sentia completo, ele podia ser aquele homem meio ranzinzo, aquele homem que não gostava muito de brincar, aquele homem que, como diz a história, um pouco mal-humorado, certo? Pode ser que isso aconteça, a Bíblia não fala sobre isso, mas a Bíblia fala que quando Jesus chamou Zaqueu, ele desceu com alegria. A Bíblia demonstra o estado de espírito de Zaqueu. Aquele encontro, o fato de Jesus chamar Zaqueu proporcionou a ele muita alegria. Porque toda a dificuldade que ele passou para chegar até ali foi reconhecida por Jesus. Então a gente aprende também que nenhuma das coisas que nós fazemos passa despercebido aos olhos de Deus. Por mais pequena que seja aquela dificuldade que nos propomos a passar para chegar mais perto de Deus,
mesmo que muita gente não veja, porque a multidão só veio observar Zaqueu quando Jesus disse que ia se hospedar na casa dele. Aí sim a multidão voltou-se os olhos para Zaqueu, mas até então a multidão não tinha se apercebido de Zaqueu. Mas Jesus se apercebeu. Então, nada do que nós façamos passa despercebido aos olhos de Deus. Em um segundo momento, nós vamos aprender que este encontro proporcionou na vida de Zaqueu um grande arrependimento. Aqui no versículo 8 diz: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Em Romanos 2,4 fala que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então eu acredito, juntando uma coisa à outra, que o que fez Zaqueu se arrepender foi a bondade de Jesus sobre a vida dele. Assim como todos os outros que se arrependeu dos seus atos, e Jesus disse: olha, vai em paz e não peques mais. Então tudo aquilo que ele tinha feito, como diz na palavra de Deus, foi jogado no mar do esquecimento. E a partir dali, a partir do momento que ele se arrependeu, que Jesus derramou perdão sobre a vida dele, a partir dali, uma nova história começou a ser escrita na vida de Zaqueu. Então essa bondade de Jesus na vida de Zaqueu produziu arrependimento. E prova disso é quando ele diz, resolvo dar metade de tudo que eu tenho. Zaqueu era um homem muito rico. E se em alguma coisa tenho defraudado, se porventura eu tenha sido injusto com alguém, eu restituirei 4 vezes mais. E a gente vê que ao contrário do jovem rico, quando Jesus disse, vá vender o que tens, dá aos pobres e siga-me, Zaqueu tinha lugar para o senhorio de Jesus na vida dele. Zaqueu disse, olha, eu sinto um vazio imenso, e só quem pode preencher esse vazio é Jesus. Nem minha fama, nem todo o poder que eu tenho, e se juntar todas as riquezas, não poderá me trazer a paz, a alegria que eu preciso. Agora esse Jesus que estará passando embaixo desse sicômoro, esse sim pode me dar paz, alegria e além de tudo, que é o terceiro ponto, que produziu na vida de Zaqueu. Esse encontro produziu salvação. No versículo 9 diz o seguinte, Jesus lhe disse, houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia fala que os nossos anos de vida é no máximo aí uns 100 anos. Depois dos 80 é canseira e enfado. E a pergunta é, o que é 80, 100 anos referente a uma vida de eternidade? Jesus, ele dispõe de uma vida de eternidade para nos dar. Basta nós reconhecermos ele como Senhor da nossa vida, basta nós nos arrependermos dos nossos pecados, basta a gente querer estar mais perto dele e a vida eterna está disponível, está à nossa frente. Jesus, ele veio para a terra não a passeio, mas para cumprir com um propósito, reaproximar o homem de Deus, o Filho do Pai. Então este foi o grande encontro de Zaqueu. Proporcionou uma nova vida a Zaqueu, uma vida mais alegre,
uma vida que procurava estar mais perto de Deus e uma vida nova com Deus, uma vida de salvação. Então nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desses momentos que nós tivemos, explanando um pouco mais sobre a vida de Zaqueu. Até a próxima, nós estaremos trabalhando os pontos muito importantes. E se você tem alguma sugestão, fala aqui, deixa aí seu comentário, sua opinião sobre temas que sejam interessantes para nós estarmos tratando nos próximos momentos, tá bom? Tchau, tchau e fica com Deus.